Olá para todos! Fim de ano já tá chegando e a nossa playlist de Natal tem muitas receitas lindas. E a receita de hoje é desse Papai Noel charmoso que vai ficar muito lindo na sua sala, no seu móvel. Mas antes da receita, eu quero deixar aquele beijo especial para o Nilda Bezerra, Selimar França, Marlene Maria Belli e Vera Oliveira, que fizeram comentários nos meus últimos vídeos. E se você não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhuma receita. E já vai deixando o seu like e deixa seu comentário e me diz também de onde você está assistindo. E não esqueça de acessar a nossa playlist de Natal. Agora sim, roda a vinheta e bora para a receita. Para começar o meu Papai Noel, eu vou usar o fio amigurumi, um rosinha bem clarinho, que eu uso geralmente para fazer cor de pele. E também vou usar a agulha 2,5 em todo o meu trabalho. Inicio fazendo um anel mágico, e dentro do anel 6 pontos baixos. Fecho o anel então, primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu começo lá no primeiro pontinho e faço 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. Então, vou fazer de novo. 2 pontos baixos e um aumento. Agora, eu fiquei com 8 pontos. Dou uma viradinha assim pro lado direito. Então, segunda carreira, 8 pontos. Vou puxar bem aqui para fechar esse anel. E a partir de agora, eu vou fazer até a 10ª carreira somente 8 pontos. Então, eu vou trabalhar sem aumentos, ponto sobre ponto. E vou virar aqui na terceira carreira, pronto, agora ele já vai ficar assim. Puxo bem, novamente, olha. Dou uma cortadinha nesse fio que tá ali no anel, pra não me atrapalhar, e continuo. Então, vou fazer até a 10ª carreira com 8 pontos. Direto, 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 direto. Vou adiantar o meu e volto pra mostrar. Cheguei na 10ª carreira e já tá pronto o meu dedinho. Vou cortar o fio. Puxar. Posso deixar assim, como posso colocar pra dentro também. Mas antes de colocar pra dentro, eu vou encher de fibra. Mas não muito, eu vou encher pouquinho. Só pra não ficar muito murcho. Mas a verdade é que eu preciso desse dedinho aqui na extremidade de cima, mais murchinho sim, para ele poder virar quando botar no móvel, né? Na prateleira. Então, eu não vou encher totalmente. Eu encho mais aqui na parte de baixo. Posso fazer assim para subir um pouquinho. Mas essa parte de cima aqui, tá vendo? Ó, eu preciso dela assim, porque esse dedinho, ele vai virar, né, quando eu colocar no móvel. Bom, eu preciso fazer 3 dedinhos desse, sendo que os 2 primeiros que eu fizer, eu vou cortar o fio. E o último, o terceiro, eu não vou cortar o fio, porque eu já vou daí mesmo começar a juntar. Então, eu vou adiantar, fazer mais 2 dedinhos e volto no terceiro dedinho pra gente juntar esses dedos e formar a mãozinha. Já terminei os 3 dedinhos e, como eu disse, o último dedinho, olha, eu ainda continuo com o fio, não cortei. E agora, eu vou já juntar os dedinhos para formar a mãozinha. Então, eu vou colocar aqui um marcador de pontos para eu não me perder nessa juntada. Tô colocando marcador de pontos para não me perder, então, agora. Muito bem, volto aqui com os meus dedinhos e já vou começar a juntar. Então, eu fiz 10 carreiras, vou continuar aqui
como se essa fosse, né, sendo a 11ª carreira, tá? Então, 11ª carreira, eu venho fazendo 1, 2, 3. Faço 3 pontos nesse dedo. E o quarto eu vou fazer nesse e já vou juntar o outro. Então, vou fazer nos dois juntos, ó. 4 pontos eu faço nos 2 dedinhos juntos, tá? Bom, agora eu vou trabalhar nesse dedinho que vai ficar no meio. E esse dedo do meio, eu não vou trabalhar 3 pontos, não. Eu vou trabalhar 2 pontinhos, ó. 1, 2. E já vou juntar com o outro. Ó. Faço o terceiro ponto juntinho, tá? Nesse aqui da beiradinha, eu vou fazer agora 6 pontinhos. 1, 2. Opa. 3, 4, joga esse fio aqui pra dentro, quando tiver o fiozinho, posso jogar aqui pra dentro, 4, 5, 6. O 7º é que eu vou fazer junto com o próximo, ó. Tá? Juntei os dois, deu uma diminuidinha, né? Faço mais 2 pontos nesse do meio, ó. 1, 2. O próximo eu vou juntar com o outro dedinho. Deixa eu colocar. Dou uma paradinha para botar essas linhas pra dentro, ó. E agora, no final, eu vou fazer 3 pontinhos que sobraram nesse dedinho aqui. No primeiro, 1, 2, 3. Juntei os dedinhos. Então, na 11ª carreira, eu fiquei com 20 pontos. E vou recapitular o que eu fiz. Vou, ó, colocar o marcador de pontos no normal. Então, aqui eu fiz. Comecei com 3 pontos nesse dedinho, no último dedinho que eu fiz. E fiz mais um ponto juntando os dois. Fiz 2 pontos no dedinho do meio e 1 ponto juntando os dois. Com esse último dedinho. Fiz 6 pontos no último dedinho. E o 7º, juntei os dois. Fiz 2 pontos no dedinho do meio. O terceiro, juntei os dois. E aqui eu fiz 3 pontinhos, tá? Então, aqui eu fiquei com 6 pontinhos, 6 pontinhos e os pontinhos do meio. Então, eu tenho 20 pontos. 12ª carreira, eu vou começar aqui com um aumento. 1, 2. E vou fazer o resto só de pontinhos sem aumentos. Vou fazer 19 pontos aqui. Então, 12ª carreira, eu fiz um aumento e 19 pontos, ó, tá? Vou até o finalzinho. Então, agora eu vou fazer mais 3 carreiras com 21 pontinhos direto. Vou fazer o meu e volto para continuar. Bom, então, terminei as 3 carreiras com 21 pontos. Eu estou na carreira 15. Agora, a carreira 16, eu vou diminuir um pouco. Então, eu vou tirar 7 pontos. Então, eu vou trabalhar fazendo ponto, baixo, diminuição. E vou repetir até o final. Ponto baixo, diminuição. Ponto baixo, opa, diminuição. Vou fazendo isso até o finalzinho. Terminei a carreira 16 com 14 pontos. E agora, eu vou fazer mais uma carreira com 14 pontos. Então, vou fazer a carreira 17. Vou fazer a carreira 17 com 14 pontos direto. Terminei a carreira 17 com 14 pontos. E agora eu vou encher de fibra aqui. Não vou encher muito, viu, gente? Eu não preciso de uma mão muito gordinha, até porque ela vai ficar na beiradinha assim. Mas eu vou encher um pouquinho só para não ficar tão murchinha, tá? Já enchi. E o detalhe aqui é que aqui, ó, nas juntas dos dedos, né, onde ele tá começando a juntar, né, onde eu
Bom, e o detalhe aqui é que onde eu juntei os dedinhos, eu não vou encher, né? Normalmente, quando eu faço um boneco, eu encho essa parte. Essa não, porque eu vou precisar que os dedinhos façam esse movimento, tá? Então, juntei, aqui ó, enchi, não tá tão cheio assim, já tá bom. Vou fazer agora a minha última carreira, carreira 18. Eu vou diminuir, eu vou fazer 7 diminuições, olha. Então, vou fazer só diminuições. Então, fiz minha última carreira, tenho agora 7 pontos. Vou cortar o fio. Não precisa deixar fio muito longo. E agora eu vou arrematar esse buraquinho que ficou aqui. Vou então usar uma agulha de tapeçaria para arrematar esse buraquinho. Então, vamos lá. De dentro para fora, eu venho aqui em cada pontinho, ó, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 7 pontos, então o 7º eu faço de fora para dentro, ó. Puxo e ele fecha totalmente. E agora é só eu entranhar bem essa linha na fibra, para não escapar. E depois cortar o fio. Muito bem, já tenho as 2 mãozinhas, olha. Vamos agora para a cabeça. Agora eu vou dar início à cabeça do Papai Noel. Tô usando o mesmo fio que eu usei para a mãozinha. Então, faço um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel, então, primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, segunda carreira, 12 pontos baixos. Agora eu já posso colocar aqui o marcador, porque eu vou continuar aumentando de 6 em 6 pontos. Para eu não ter que ficar contando 6 vezes, 6 vezes, é só eu colocar o marcador e aí eu vou fazendo os aumentos. Quando chegar no ponto do marcador, eu já terei aumentado 6 pontos. Então, terceira carreira, eu vou trabalhar fazendo ponto baixo e aumento 6 vezes, ou até o pontinho do marcador. E aí eu não preciso contar. É só ir fazendo ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento. Então, terceira carreira, 18 pontos. Vou cortar aqui um pouquinho esse fio, só para não me atrapalhar. Bom, eu vou continuar fazendo o esquema de aumento de 6 pontos. Porém, como eu quero essa cabeça bem redondinha, quando eu começar a carreira com o número de ponto par, eu vou fazer uma divisão de pontos aqui. Quem já conhece meu canal, já está acostumado com meus vídeos, já viram eu fazendo isso e já sabem, tá? Mas você que está entrando agora, eu vou explicar direitinho. Agora, na quarta carreira, eu trabalharia fazendo 2 pontos e um aumento 6 vezes. Mas, se eu fizer assim, os aumentos sempre vão ficar no mesmo local, então vão marcar a peça. Para que ela fique mais redondinha, eu vou fazer o seguinte, vou trabalhar fazendo ponto baixo e aumento. Agora sim, eu faço 2 pontos e um aumento 5 vezes. E no final, sobrou um pontinho. Foi aquele que eu dividi aqui, né? E eu faço ele, tá? Então, eu fiz um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento 5 vezes e um pontinho baixo no final. Tenho agora 24 pontos, aumentei 6 pontos da mesma forma. Então, quarta carreira, 24 pontos. Quinta carreira, eu vou trabalhar fazendo 5 pontos e um aumento 6 vezes. Então, como eu vou começar com um número ímpar, eu não vou precisar fazer divisão de pontos. Então, é simples. Eu vou trabalhar 1, 2,
3, 4, 5 e aumento. E vou repetindo até o finalzinho ali, onde tem o marcador. Na sexta carreira, eu trabalharia 4 pontos e um aumento 6 vezes. Como eu vou começar com um número par, vou fazer a divisão de pontos. Então, eu vou fazer aqui 1, 2 pontos e um aumento. Agora, eu trabalho 4 pontos e um aumento 5 vezes. E trabalho os 2 pontinhos finais que eu dividi. Terminando, então, a sexta carreira com 36 pontos. Sétima carreira, eu vou trabalhar fazendo 5 pontos. Sétima carreira, eu vou trabalhar fazendo 5 pontos e um aumento 6 vezes. Então, vou até adiantar o meu, porque vocês já viram como que é o esquema direitinho. Então, sétima carreira, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, 5 pontos, um aumento, até o pontinho do marcador. Cheguei no final da carreira 7 com 42 pontos. Carreira 8, eu vou fazer a divisão de pontos aqui. Então, eu vou trabalhar fazendo 1, 2, 3 pontos e um aumento. Aí, vou fazer 6 pontos e um aumento 5 vezes e 3 pontinhos no final. Terminei minha carreira oitava com 48 pontos. A carreira 9 vai ser muito simples. Eu vou trabalhar fazendo 7 pontos e um aumento 6 vezes. Terminei, então, a carreira 9 com 54 pontos. E vou parar de aumentar. Agora, eu vou fazer 14 carreiras com 54 pontos direto. Então, eu vou adiantar o meu e volto pra gente continuar. Então, terminei as 14 carreiras direto que eu fiz aqui, com 54 pontos. Cheguei na carreira 23. Agora, eu vou dar uma paradinha para colocar de uma vez os olhinhos. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui na parte da frente, né? Deixar essa aqui para trás. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entre a 15 e a 16, eu vou colocar o meu olhinho de travinha. Tô colocando um olhinho grandinho, gente, ó. Você colocar aqui o dedinho, ele tampa. Fica certinho. Tá? Eu não sei exatamente qual é o tamanho dele, mas aí você vai colocar o olhinho que você achar que vai ficar bom. Eu quero destacar bastante esse olhinho do Papai Noel. Então, eu vou colocar esse aqui. E vou colocar o outro, ó, vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º. Por aqui. Vou colocar ele assim, bem pertinho do outro, que eu vou colocar um nariz grande aqui, pra ele ficar mais engraçadinho, tá? É mais legal, tá bom? Agora eu vou travar o meu. Muito bem, então, olhinhos colocados. Agora eu vou continuar. E não vou mais aumentar, eu vou diminuir, vou começar a diminuir, tá? Vou fazer também a diminuição de 6 em 6 pontos. Então, eu tenho 54 pontos, vou diminuir para 48. E vou fazer aqui, na carreira 24, 7 pontos. Sete pontos e uma diminuição. Ó, vou pegar a primeira alcinha, ó, alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto e faço o meu ponto baixo, tá? Fiz uma diminuição. Então, 7 pontos e uma diminuição. Vou repetir isso até o finalzinho. Então, 6 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E faço a diminuição.
Eu tenho que ter cuidado depois da diminuição para pegar certinho o ponto. Então, eu sempre vou, se eu tiver na dúvida, eu vou olhar, ó, a alcinha do primeiro ponto que eu peguei, a alcinha do segundo ponto. Então, aqui o próximo buraquinho é o ponto que eu tenho que pegar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e faço uma diminuição. 8. Alcinha, alcinha, o próximo é o ponto que eu tenho que pegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e faço uma diminuição. Vou terminar o meu e volto para continuar. Então, terminei a carreira 24, já começou a fechar um pouquinho, né? Bom, gente, agora eu vou continuar diminuindo de 6 em 6 pontos e eu não vou fazer aquela divisão de pontos, porque agora vai ficar aqui embaixo, ó, no pescoço, então não tem problema se não ficar tão redondinho, tá? Pode até fazer também, se você quiser, a divisão de pontos, na diminuição também, mas eu não acho que tenha tanta necessidade. Então, eu vou fazer direto agora a diminuição no mesmo esquema que eu fiz aqui os aumentos. Então, na carreira 25, eu vou trabalhar fazendo 6 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos e uma diminuição 6 vezes. Terminei a carreira 25 com 42 pontos. Carreira 26, eu vou trabalhar 5 pontos e uma diminuição 6 vezes. Carreira 27, eu vou trabalhar 4 pontos e uma diminuição 6 vezes. Carreira 28, eu vou trabalhar 3 pontos e uma diminuição 6 vezes. E aí eu vou parar, voltar para vocês verem como é que tá ficando e também preencher. Então, cheguei na carreira 29, já tenho aqui 18 pontos. E agora eu vou encher a minha cabeça de fibra. Já enchi a cabeça, olha aqui, ó, ficou bem direitinho, tá? A gente vai, gente, moldando, tá? Direitinho quando encher. Ó, te molda bonitinho. E agora eu vou fazer as minhas duas últimas carreiras, tá? Vou fazer a carreira 30 e a carreira 31. Deixa eu tirar aqui o marcador de pontos. Carreira 30, eu vou fazer ponto baixo, diminuição, 6 vezes. E a carreira 31 eu vou fazer 6 diminuições. Simples, tá? Então, ó, agora ficou um pouco mais difícil porque tá cheio, né? Tá fazendo com calma, ó. Ponto baixo. Diminuição. E continuo, ó. Ponto baixo. Diminuição. Vou fazendo direto. Ponto baixo, diminuição, 6 vezes. E depois a carreira 31, eu vou fazer 6 diminuições. Então, só diminuição. E volto pra gente arrematar. Então, terminei, acabei de terminar aqui, já tirei até o marcador de pontos, tá? Terminei a carreira 31. Vou cortar o fio. Puxar. E agora eu vou arrematar esse buraquinho aqui pra ficar com um acabamento bem legal. Coloco o fio na agulha e vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz lá na mãozinha, tá? Ó, de dentro pra fora, 1, 2, 3, 4, 5. E de fora pra dentro, 6. Dou uma puxadinha, fecho o buraquinho e aí eu vou introduzindo aqui o fio, não precisa puxar muito, por dentro da fibra, para ele ficar bem entranhadinho, porque aí ele não sai. Depois que o fio entranha lá na fibra, gente, é até difícil de tirar, tá? Ó, prontinho, corto o fio e tá aqui minha cabeça, ó, certinha. Agora eu vou fazer a orelha do Papai Noel. Vou precisar de 2 peças iguais. Vou deixar um fio um pouco mais longo aqui no início, para poder depois arrematar e colocar ele para dentro da fibra. E aí, a partir desse fio, eu vou fazer um anel mágico. E dentro do anel, eu vou colocar 6 pontos baixos.
Vou puxar o anel. Só que eu não vou continuar aqui. Eu vou virar o meu trabalho, ó. E vou fazer agora mais uma carreira em cima desses 6 pontos que eu já tinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e no último ali, 6. Pronto. Agora eu vou deixar um fio longo para costura e vou arrematar, tá? Então, a orelhinha é só isso aqui, ó. Deixa esses 2 fios, porque eu vou colocar para dentro da fibra. Vamos costurar? Então, costurar essa orelhinha é muito fácil, tá? Eu vou pegar aqui, ó, esse meio, essa carreirinha aqui do meio do meu olhinho, do ladinho do olhinho, e vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 buraquinhos. E vou marcar ali com o alfinetinho. E vou costurar a orelhinha justamente aqui, ó. Vai pegar, ó, 1, 2, 3, tá? 3 carreirinhas. Então, já vou colocar ela aqui, ó. Já venho aqui pra baixo, tá vendo, ó? A carreirinha de baixo. Bem facinho, gente, ó. Ficou assim. Esse fio do meio eu deixo, que depois eu vou colocar. Aí eu venho aqui no primeiro pontinho, ó, tá vendo? Ó. E puxo. Ó, pronto. Já ficou aqui, tá? Volto só pra poder fazer, firmar ela. Volto lá pra carreirinha de cima, ó. Faço a mesma coisa. Pego aqui no primeiro pontinho e puxo. Ó. E aí, já vou levar o fio pra dentro da fibra. Gente, mais fácil que isso não tem, né? Ó. Já venho com esse fio e levo. Praticamente nem é uma costura, assim, né? É bem facinho mesmo. Então, ó. Corto o fio. Esse fio aqui, eu também vou levar lá pra dentro. Muito bem, já tenho minha orelhinha aqui, ó. Olha que bonitinho. É bom que quando eu dou uma puxadinha, ele faz, ó, uma curvinha aqui. Não precisa puxar muito, mas é bom dar uma puxadinha nesse fio do meio, ó. Tá vendo? Que ele dá uma curvadinha, que é assim, que é o rosto. Pronto. E a outra eu vou fazer a mesma coisa. Conto 10 pontinhos aqui e faço exatamente o que eu fiz desse lado. Prontinho, eu já tenho aqui as orelhinhas costuradas. Só lembrando o seguinte, aqui eu comecei pela parte de cima, tá? Porque existe um avesso e um direito aqui, né, gente? Ó, é o direito e o avesso. Aqui, o fio vai estar na parte de baixo, então eu começo pela parte de baixo, tá? Só isso para lembrar, para ficar o avesso certinho para frente. Agora, eu vou fazer uma marcação nos olhinhos e vou fazer um detalhe de branco também nos olhinhos. Primeiro eu vou usar o próprio fio da cor da pele para fazer a marcação nos olhinhos. Então, eu venho aqui, saio aqui do lado do olhinho, ó, deixo um pedacinho de fio aqui para baixo, venho pro outro lado do olhinho, ó, pra parte de dentro, já saio aqui pra parte de dentro do outro olhinho e venho aqui na lateral, da mesma forma. Saio lá aonde eu iniciei. E agora, tanto faz ele ficar pra cima ou pra baixo, tá? Mas eu vou fazer pra baixo. Ó, eu vou puxar, vendo? Esse fio, ele praticamente desaparece, ó. Você puxa e vê se tá legal e dá um nozinho aqui. Ó. Não pode puxar, tem que puxar os dois da mesmo jeitinho, pra não ficar um mais puxadinho que o outro. Isso aqui é muito legal, porque ao mesmo tempo que ele vai dar aqui a forma do olhinho, ó, pra dentro, ele vai também colocar um pouquinho essa parte aqui pra dentro também, pra ele poder ficar assim de pezinho, ó, tá? Então, foi bom, porque já
Consegui fazer duas coisas ao mesmo tempo. Esses dois fios eu não vou cortar aqui não, eu vou introduzir também para dentro da fibra. Olha, prontinho. Fica com o acabamento bonitinho aqui, tá? Bom, agora eu vou fazer outro detalhe no olhinho do Papai Noel. Vou fazer em branco. Eu tô aqui, gente, com o fio Amigurumi Max. Se você tiver aí um fio barroco mais grosso, pode colocar. Se não tiver, se você só tiver um fio Amigurumi, você pode colocar ele duplo. Pode passar 2, 3 vezes, tá? Já que eu tenho esse grossinho, vou passar uma vez só. Então, eu venho aqui novamente, aqui embaixo, ó. E vou sair aqui embaixo do olhinho, tá vendo? Ó. Só mesmo para fazer um detalhezinho. Deixo aqui um pedaço de fio embaixo para poder depois colocar na fibra, ó. Venho até aqui em cima, saio ali no mesmo local, no outro olhinho, ó. Tá? Só para fazer isso. E depois saio aqui no mesmo local e venho aqui. Ó. Nem precisa puxar tanto. Se você puxar muito, ele vai desaparecer, ó. Tá? Só pra fazer esse detalhezinho. Puxo só um pouquinho aqui do lado. Dou um nozinho aqui. Aí, gente, nesse caso, pra não ficar parecendo o fio branquinho, eu não vou dar um nozinho. O que que eu vou fazer? Eu vou passar os dois fiozinhos que eu tenho aqui direto pra dentro da fibra, tá? Até eu ia dar um nozinho, agora que eu lembrei. O outro eu dei um nozinho porque era da cor da própria pele. Ó, então eu já venho aqui com ele. Não vou puxar demais, ó, dou só uma puxadinha. Porque senão o fiozinho vai desaparecer lá do olhinho. Principalmente se você tiver com um fio Amigurumi normal, tá? Então, eu vou passar ele delicadamente por dentro da fibra, ó. Isso aqui, se você quiser fazer esse detalhe, mas eu acho que é legal. Quanto mais enfeite a gente coloca, detalhezinhos, acho que fica bem bonito. E muito fácil de fazer, né? Então, não custa fazer, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse fio aqui. Começando o nariz aqui, ainda com o fio cor da pele, né? Eu vou fazer um anel mágico. E dentro do anel, 6 pontos baixos. Primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer ponto baixo e aumento 3 vezes, para ficar com 9 pontos. Então, de novo, ó, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento. 9 pontos. Na terceira carreira, eu vou fazer novamente ponto baixo e aumento 3 vezes. E agora eu tenho 12 pontos, tá? Se você quiser, pode colocar aqui o marcador de pontos. Gente, eu tô com essas linhazinhas aqui, porque eu tô aproveitando uma linha que eu desmanchei de outra peça, tá? Bom, então agora que eu tenho 12 pontos, eu vou fazer mais 4 carreiras com 12 pontos direto. Já fiz as 4 carreiras com 12 pontos, agora eu vou encher de fibra para fazer minha última carreira. O nariz já tá cheinho. Agora, eu não vou fazer aquela carreira de 9 pontos. Eu vou fazer direto 6 diminuições para terminar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou cortar o fio e vou fazer aquele arremate que eu sempre faço aqui, que eu fiz na cabeça e fiz na mãozinha. Narizinho
Já está pronto. Olha, e vocês vão notar que essa parte aqui, ó, ele tá mais pontudinha e essa parte, quando eu terminei, ele tá mais retinho. E é justamente essa parte retinha que eu vou colar aqui, ó, tá? É colado, não precisa costurar, só colar com cola quente, ó, vai ficar assim. Agora é a vez de fazer o bigode, então tô usando o fio amigurumi branco, continuo com a agulha 2,5, tá? Faço aqui um anel mágico e dentro do anel eu vou fazer 4 pontos baixos. Então, primeira carreira, 4 pontos baixos. Segunda carreira, eu também vou fazer 4 pontos baixos, ó. Fazendo devagarzinho, porque quanto menor fica mais difícil, né? Vou olhando direitinho para não pegar os pontos errados, ó. 2, 3 e 4. Então, segunda carreira, também 4 pontos. Aí eu pego uma tesourinha, ó, para ajudar a virar, né? Porque fica pequenininho. Então, já virei, vou continuar. Na terceira carreira, eu vou aumentar. Então, eu já começo fazendo um aumento. Vou fazer um aumento aqui. Depois, ponto baixo. Depois, aumento novamente. Vou fazer devagarzinho, porque ainda tá pequeno, né? O aumento. E outro ponto baixo. Então, eu fiz aumento, ponto baixo, 2 vezes. Agora, eu tenho 6 pontos, tá? Aí, gente, eu pego e vou abrindo assim, ó, com uma tesourinha ou com a própria agulha para poder ajudar. Vou fazer 2 carreiras agora com 6 pontos, tá? 2 carreiras direto. Terminei, então, minha carreira 5, fiz as 2 carreiras com 6 pontos, agora eu vou fazer a carreira 6. Abro um pouquinho aqui para facilitar, né? A carreira 6 eu vou aumentar. Vou fazer logo aqui de cara 2 aumentos. Olha, bem no início. Fiz um aumento, mais um aumento. E agora, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Então, agora, na carreira 6, eu fiquei com 8 pontos. E vou fazer mais 2 carreiras com 8 pontos direto. Terminei as 2 carreiras com 8 pontos, então, tô na carreira 8, agora eu vou para a carreira 9. Vou fazer ponto baixo e aumento 4 vezes. Já tô fazendo aqui. Ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento e ponto baixo, aumento. Tá? E vou ficar com 12 pontos aqui na carreira 9. Ó, terminei, tô com 12 pontos. E agora eu vou fazer mais 3 carreiras com 12 pontos direto. Bom, agora que eu já terminei as 3 carreiras com 12 pontos direto, eu vou encher um pouquinho de fibra. Não vou encher muito não, tá? É só para ele não ficar muito murchinho. Então, coloco um pouco de fibra, vou até a pontinha lá e só um pouquinho para continuar e terminar esse bigodinho. Bom, terminei de encher aqui o bigode e agora eu vou começar a diminuir para terminar, tá? Então, vou para a carreira 13 e vou fazer ponto baixo e diminuição 3 vezes, tá? Pontos. Vou fazer mais 2 carreiras com 9 pontos direto. Terminei as 2 carreiras com 9 pontos direto, então agora eu vou para a carreira 16. E vou fazer ponto baixo e diminuição 3 vezes, tá? De novo, ponto baixo, diminuição, ponto baixo, diminuição e ponto baixo, diminuição. Fiquei com 6 pontos. Vou cortar aqui o fio e vou fazer aquele arremate que eu faço sempre.
Lembrando que eu preciso de 2 bigodinhos desse, tá? Vamos agora para a barba. Muito bem, vou começar aqui a fazer a barba também com o fio amigurumi branco. Fiz o anel mágico e dentro do anel vou fazer 6 pontos baixos. Então, primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer também 6 pontos baixos. Então, é ponto sobre ponto, vou fazer direto aqui. Terminei, então, a segunda carreira, vou virar aqui o trabalho pro avesso, né? Então, segunda carreira, 6 pontos baixos também. Viro direitinho, né? Agora, terceira carreira, eu vou começar a fazer uns aumentos. Então, terminei já as 2 carreiras, vou colocar o marcador de pontos para não me perder. E a terceira carreira, eu vou fazer 3 aumentos e 3 pontos. Então, eu vou fazer 3 aumentos no início para ficar tortinho depois. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar tortinha a barbinha, vai ficar bem bonitinha, tá? Então, 3 aumentos e 3 pontos. Então, eu já terminei a carreira 4 e 5 com 9 pontos. Vou puxar agora esse fio aqui do anel mágico e cortar para não me atrapalhar. E agora, eu vou reposicionar aqui o marcador e vou fazer a carreira 6, tá? Então, vou começar a fazer a carreira 6. Bom, carreira 6, eu vou começar fazendo 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E vou fazer 4 aumentos. 1, 2, 3, ó. E vou fazer o quarto aqui no pontinho do marcador. A gente nunca pode esquecer de fazer o ponto do marcador, né? Que ele é um pontinho também para fazer. Então, o quarto aumento aqui no ponto do marcador. Com isso, eu fiquei com 12 pontos na carreira 6. E vou fazer 3 carreiras agora com 12 pontos direto. Então, a 7, a 8 e a 9. Terminei as minhas 3 carreiras com 12 pontos e vou colocar já, começar a encher de fibra. Bom, então agora eu vou fazer a carreira 10, vou dar uma diminuída para dar um movimento aqui, para ela ficar mais tortinha. Então, eu já vou começar fazendo aqui 4 diminuições. 1, 2, 3, 4. E faço agora 5 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Então, eu terminei a carreira 10, agora eu vou fazer a carreira 11 e vou aumentar um pouquinho. Vou fazer aqui 3 aumentos e depois faço 6 pontos no final, tá? Então, 3 aumentos e 6 pontinhos. E aí, eu vou ficar na carreira 11 com 12 pontos novamente. Então, agora eu tenho 12 pontos. Bom, então agora que eu tenho 12 pontos, eu vou fazer a carreira 12 e vou aumentar para 18. Então, eu vou trabalhar a carreira 12 fazendo 6 pontos e um aumento 6 vezes direto. Terminei, então, a carreira 12 com 18 pontos, agora eu vou fazer a carreira 13. Vou começar já aqui, carreira 13, fazendo 12 pontos direto, só fazer os 12 pontos. Fiz os 12 pontos e agora eu vou fazer 6 aumentos. Então, fazendo aumentos até o finalzinho da carreira. E aí, vou terminar a carreira 13 com 24 pontos. Ó, terminar a carreira 13 com 24 pontos. Agora, para fazer a carreira 14, vou fazer aqui 6 aumentos no início. Então, ó, 6 aumentos logo aqui do início, isso tudo para ficar tortinho, tá? Para a barba não ficar retinha. E depois dos 6 aumentos, eu vou fazer 18 pontos finais. Então, faço os 18 pontos até o finalzinho.
Agora que eu já tenho 30 pontos, eu vou encher de fibra para começar, então, a diminuir. Bom, agora que eu já enchi de fibra, eu vou para a carreira 15 e vou começar a diminuir. Vou fazer as diminuições clássicas de amigurumi. Então, vou trabalhar a carreira 15 fazendo 3 pontos e uma diminuição 6 vezes. Então, vou repetir: 3 pontos, diminuição, 3 pontos, diminuição, até o fim. E a carreira 16, eu vou fazer 2 pontos, diminuição, 6 vezes. Então, já vou adiantar aqui e fazer as duas carreiras. Então, já cheguei na carreira 16, estou com 18 pontos. Agora, eu vou trabalhar 17 fazendo ponto, diminuição, ó. Tá? Ponto, diminuição. Eu enchi mais um pouquinho de fibra, tá, gente? Ponto, diminuição, 6 vezes, tá? Até o finalzinho. E vou ficar com 12 pontos. E vou fazer finalmente a carreira 18 com 6 diminuições, tá? Tô com 12 pontos aqui. E agora eu vou fazer, então, toda a carreira só com diminuição, ó. Diminuição, diminuição. Vou fazendo diminuição até o finalzinho. Terminei aqui a carreira 18, corto aqui o fio e vou fazer aquele arremate. Terminei, fiz o arremate, aquele arremate que eu fiz em todas as peças. E já tá pronta a minha barbinha. Depois ela vai colada aqui no rosto, ó. Tá? Eu amasso bem ela e colo aqui no rosto. Junto com o bigode, ó. Vai ficar legal. Então, agora eu vou começar o gorro, tá? Já passei pro fio amigurumi vermelho. Continuo com a agulha 2,5. Muito bem, vou começar o gorro fazendo um anel mágico. E dentro do anel, eu vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Fecho o anel. Primeira carreira, 4 pontos baixos. Segunda carreira, eu também vou fazer 4 pontos baixos. Então, vou fazer bem devagar, porque tá pequenininho, então é mais difícil, né? Então, 1, ó, 2, 3, 4. Então, 2 carreiras com 4 pontos baixos. Agora, eu pego aqui uma ajuda de uma tesourinha e vou virar o trabalho para o direito, para eu poder continuar, tá? Então, carreira 1 e 2, 4 pontos baixos. Aí, eu pego uma ajuda aqui, pegar a ajuda de uma tesoura maior para abrir, para poder fazer a próxima carreira, porque quando fica muito pequeno, não consegue fazer, né? Então, agora eu tenho 4 pontos, né? Já fiz 2 carreiras com 4 pontos. Vou fazer a carreira 3, vou aumentar um pouquinho. Vou fazer aqui aumento, olha, aumento e 1 ponto 2 vezes. Então, já fiz aumento, 1 ponto e vou repetir. Aumento e mais 1 ponto. Ainda tá difícil de fazer, né? Então, agora eu fiquei na carreira 3 com 6 pontos. Abro um pouquinho para ficar mais fácil. E a carreira 4 eu vou fazer com 6 pontos direto aqui. Então, já fiz a minha carreira 4 com 6 pontos. Vou cortar agora esse ponto aqui do anel mágico, né? Puxei bem, cortei para não atrapalhar. E vou colocar o marcador, porque eu vou aumentar bastante. Então, para não me perder, né? Vou colocar aqui, porque eu acho que agora é necessário. Então, eu vou fazer a carreira 5. Primeiro, eu vou abrir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Vou para a carreira 5. Começo fazendo um aumento, 2 pontos, 2 vezes. Então, aumento 2 pontos e aumento 2 pontos. Aumento 1, 2. Então, fiz aumento 2 pontos 2 vezes. Fiquei com 8 pontos, agora eu vou fazer mais uma com 8 pontos.
Já fiz mais uma com 8 pontos, a carreira 6. Agora eu vou para 7. Faço aumento 3 pontos 2 vezes. Então, agora eu tenho 10 pontos. Vou fazer a carreira 8 com 10 pontos, ó, direto aqui. Então, eu sempre vou fazer assim, aumento e faço uma carreira sem aumento, uma carreira com aumento e uma carreira sem aumento. Então, terminei aqui a carreira 8, ó, tô terminando a carreira 8 com 10 pontos, tá? Reposiciono o marcador e vou continuar os meus aumentos. Muito bem, gente. Eu vou continuar fazendo nesse esquema. Não vou mostrar tudo, porque é muito fácil. Próxima carreira eu vou fazer. Carreira 9, aumento 4 pontos 2 vezes, vou ficar com 12 pontos. Faço uma com 12. Depois aumento 5 pontos 2 vezes, fica com 14. Faço uma com 14. Aumento 6 pontos 2 vezes, fico com 16, faço 16 pontos. E assim eu vou indo até eu ter 46 pontos. Muito bem, já aumentei, estou agora com 46 pontos. Cheguei na carreira 44 e vou cortar esse fio vermelho. E vou introduzir o fio branco. Gente, se tiver dúvida, a receita está escrita lá no blog, hein? Acesse nosso blog, tá? Que você vai ver a receita escrita. Então, olha, eu tô colocando aqui a agulha nas 2 argolinhas do ponto e vou puxar o fio branco para introduzir. Agora eu puxo os 2 fios e vou trabalhar normalmente escondendo os fios. E vou começar então a carreira 45. Já começo fazendo um aumento, tá? Vou fazer aumento 22 pontos 2 vezes, tá? Então vou fazer aumento 22 pontos, aumento 22 pontos, tá? Estou escondendo os fios ali para dentro, não preciso nem cortar, é só colocar os fios ali para dentro. Então vou adiantar o meu e volto para mostrar. Vou terminar a carreira 45 com 48 pontos, ok? Terminei então a minha carreira 45 com 48 pontos, vou fazer mais uma com 48 pontos, depois a 47 eu vou aumentar para 50 e vou fazer a 48 com 50 pontos. Vou continuar aumentando e fazendo o que eu vinha fazendo, tá? Então eu vou fazer até os 50 pontos e volto. Então já tenho 50 pontos, já fiz 2 carreiras com 50 pontos, agora eu vou aumentar de uma maneira diferente. Então carreira 49, eu comecei fazendo um aumento e vou fazer 9 pontos. Depois eu faço mais um aumento, mais 9 pontos. Mais um aumento, mais 9 pontos. Então, vou fazer aumento 9 pontos 5 vezes. Terminei a minha carreira 49 com 55 pontos. Então, eu aumentei mais dessa vez. Carreira 49 eu aumentei diferente. E agora eu vou fazer minha última carreira, que eu vou fazer um acabamento. Em vez de ir para frente, eu vou para trás, fazendo ponto caranguejo, olha. Então, eu vou fazer um ponto baixo, só que fazendo para trás. O mesmo ponto que eu faço para frente, eu vou fazer para trás, ó. Introduzo a agulha no buraquinho, puxo para frente e faço meu ponto. Introduzo, puxo para frente, faço ponto. Vou fazer isso até chegar no final. Cheguei então no final da minha carreira. Terminei todos os meus pontos caranguejos. Agora eu vou cortar o fio, deixar um pouquinho longo para eu poder arrematar direitinho. Vou arrematar, vou colocar o fio numa agulha para arrematar. Primeiro eu vou puxar esse fio lá para trás, ó, com a própria agulha aqui de crochê. Pego no primeiro ponto caranguejo, puxo para trás, tá? Ó, depois pego no último ponto caranguejo, puxo para frente, tá? Dou uma apertadinha e de novo passo ele para trás no mesmo pontinho embaixo. E agora eu pego, coloco numa agulha de tapeçaria e passo ele por dentro dos pontinhos, escondendo ele um pouquinho. Então, o meu gorro já tá prontinho. Tem esses fiozinhos aqui, mas não tem problema. Posso até cortar um pouquinho se quiser ou não, porque ele vai ficar presinho aqui na cabeça, não vai aparecer.
Então, eu vou pegar a cabeça, olha, vou colocar o gorro, vou colar toda essa parte branca na cabeça. Antes eu posso encher um pouquinho de fibra, tá? Essa parte de baixo aí do vermelho. Se quiser, se não quiser também não precisa encher, mas eu vou encher um pouquinho o meu, tá? E aí depois que eu encher um pouquinho, eu vou pegar, vou fazer assim na lateral e vou colocar ele de lado. Então, toda essa parte que ficou virada, ela não vai encher de fibra. Se quiser encher, só essa parte aqui de baixo, tá bom? Só para não ficar muito murcho na cabeça. Vou botar um pouquinho de nada de fibra aqui nessa parte, tá? Agora, eu vou fazer a bolinha que eu vou colocar aqui na ponta do chapéu. Aqui na ponta, ok? Então, vou começar a bolinha, né, que vai na ponta do gorro, fazendo um anel mágico. E dentro do anel, eu vou fazer 6 pontos baixos, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Primeira carreira, 6 pontos baixos. Segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, vou fazer 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos. Então, terminei a segunda carreira. Vou colocar agora o marcador de pontos, só para não precisar ficar contando 6 vezes, né? E vou fazer a terceira carreira. Tô fazendo rapidinho porque é muito fácil, tá, gente? Vou cortar aqui esse fio. Então, terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo. E um aumento 6 vezes, ou até o ponto do marcador, se você tiver com o marcador. Então, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, até o pontinho do marcador. Terminei a terceira carreira com 18 pontos. Agora, quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes até o pontinho do marcador. Terminei a quarta carreira, tenho agora 24 pontos, vou fazer mais 4 carreiras com 24 pontos. Fiz as 4 carreiras com 24 pontos, terminei na carreira 8. Agora a carreira 9, eu vou começar a diminuir. Então eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição 6 vezes. Então, ó, 2 pontos, diminuição e vou fazendo até o finalzinho. Terminei então, já fiz aqui a minha carreira 9, tenho 18 pontos e vou diminuir mais um pouquinho. Vou trabalhar agora fazendo ponto baixo e diminuição em toda a volta. 6 vezes, ponto baixo, diminuição, até o final. Cheguei agora no finalzinho da carreira 10 e vou encher. Tô com 12 pontos. Bom, então agora que eu já tenho, eu vou fazer aqui minha última carreira, depois que eu já enchi, só com diminuições. Então, eu vou fazer, ó, 6 diminuições. Vou cortar e deixar o fio um pouquinho longo, tá? Tirar aqui e colocar esse fio na agulha. Agora eu não vou fazer aquele fechamento ainda que eu sempre fiz, não. Eu vou pegar aqui, ó, passando devagarzinho, sem puxar, ó, o fio por dentro dos pontinhos, olha. Tá? Deixo essa abertura, ó. Porque agora eu venho aqui com o meu chapeuzinho, vou passar ele aqui dentro, ó. Tá? Vou colocar ele aqui dentro, ó. A pontinha dele aqui dentro. Vendo? Ó, ele entrou. Ficou certinho. E agora,
Depois que a pontinha dele já estiver lá dentro, ó, certinho, eu vejo se tá tudo bonitinho dentro mesmo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou puxar, ó. Puxo bem, tá? E vou jogar pra dentro da fibra essa bolinha, tá? Então, chegou a hora de montar o meu Papai Noel. Bom, já tô aqui com a minha cola, que já tá esquentando, acho que já tá bem quentinha, já dá até para usar. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é colar o nariz, tá? Então, vou passar cola aqui no nariz, ó, no meinho. Primeiro eu passo bem no meinho, preciso passar muito nas laterais, e colo ele aqui no meio dos olhos, na linha de baixo do olhinho, né? Ó, pressiono um pouquinho e deixo até colar bem, tá? A cola quente, ela é instantânea, mas é bom pressionar um pouquinho. E aí eu vou reparar se eu tô com alguma parte que não colou muito bem, se eu posso colar ele, né? Se ficou muito solto, tá? É preferível sempre passar menos cola, mais no meio, e depois a gente vai ajeitando as beiradinhas. Ó, então, acho que tem que colar um pouquinho mais aqui também. A gente vai ajeitando, ó, e vai colando. Ó, tá? Pressiono bem, deixo a cola da liga, né, pegar e pronto. Coladinho o nariz, ó. Agora é a vez do bigode. Então, eu vou pegar os bigodes, já vou ver mais ou menos onde que eu vou colocar ali. Se você não tiver muita segurança, pode marcar com alfinetinho, tá? Vou colocar aqui na lateral, mais para baixo um pouquinho. Vou passar cola, então, bem na pontinha. Não vou passar no bigode todo, como eu sempre falo. Passa um pouquinho, encaixa onde você quer colocar direitinho. E pressiona, espera colar e depois cola o resto do bigode. Sempre faz assim, tá? Porque a cola é quente, ela é muito rápida, então não dá tempo de ficar pensando muito. Agora que ele já tá posicionado, eu vou passar a cola no resto do bigode. Aquela pontinha ali perto da orelha eu não vou colar, porque eu vou virar ela para cima. Então, para ficar legal, tá? Então, ó, vou virar bem a pontinha e vou fazer a mesma coisa com o bigode do outro lado. Muito bem, já colei o bigode. Agora é a vez de colar a barba. Então, eu vou amassar bem ela assim, ó, tá? Para não ficar assim muito redonda. E vou colar abaixo do nariz aqui, embaixo do nariz, entre os dois bigodes. Vou passar cola como sempre, só um pouquinho aqui, ó, para poder encaixar a peça direitinho onde eu quero. E depois eu termino de colar o bigode no resto do queixinho ali, tá? Pressiono bem, seguro, espero. Tudo com muita calma para ficar legal. Ó. E aí eu vou vendo as partes que eu quero que fiquem mais coladinhas, né? Porque sempre fica uma partezinha solta. É bom eu passar mais cola e vou colando e vendo se tá bom. Essa barba, gente, acho que eu falei bigode, mas é barba, né? Essa barba, ela vai ficar para baixo do móvel. Ele vai ficar na beiradinha do móvel. Abaixo, a barba vai cair assim, debaixo do móvel. Vai ficar bem bonitinha, tá? Ó, tá ficando bem legal. Agora é a vez de colar o gorro. Eu coloquei um pouquinho de fibra dentro do gorro, viu? Bem pouquinho, só para não ficar muito murcho na cabeça. Mas eu botei só nessa parte de baixo, porque o restante ele vai ficar de lado. Então, o que eu vou fazer? Vou encaixar bem o gorro, exatamente no local aonde eu quero que ele fique posicionado. Encaixa bem na cabeça. E então, agora eu vou, ó, já vou virar. Agora eu vou passar cola na beiradinha branca, aos poucos, tá? Então, colo um pedacinho, colo outro pedacinho, dou uma olhada se ele tá bem encaixadinho, ó, em cima das orelhas. Isso vai ficar certinho antes de colar, viu, gente? Porque depois que colar, né? Depois que cola, fica pior, tá? Então, vou passar cola aqui assim e vou colar. Já colei
o gorro, passei a cola debaixo dessa parte branquinha. E agora é a vez da mãozinha. Ó, vou colar a mãozinha exatamente aqui embaixo do bigode, ó. Não é lá embaixo da cabeça, não, é embaixo do bigode. Se eu colar embaixo da cabeça, ele não vai ficar de pé, viu? E vou colar também esses dedinhos. Eu vou entortar, ó, vou passar cola aqui no meio desses dedinhos. E vou colar os dedinhos. Primeiro eu vou juntar os dedinhos. Vou colar os 3 dedinhos para ficar juntinhos. Depois eu vou amassar um pouquinho esses dedinhos e vou colar eles para ficar para baixo. Tá? Então primeiro, ó. E depois eu vou amassar para ficar para baixo, ó, aqui. Depois eu colo e vai ficar assim, ó. Vou passar cola aqui e vou amassar, tá? Vou fazer e volto para mostrar. Então, ó, mãozinha já ficou viradinha para baixo. Como se ele estivesse segurando no móvel, né? Para baixo. E aí vou colar assim, tá? Vou fazer isso dos 2 lados. Depois, então, olha, de todo já coladinho, tá vendo? Olha como é que fica aqui atrás. Já colei, enverguei um pouquinho a mãozinha, colei aqui. Eu tô fazendo aqui, gente, a sobrancelha dele. Eu tenho essa lã de inverno que é bem fofinha, tá vendo? Se você não tiver, pode fazer com fio amigurumi várias vezes. Então, eu tô fazendo com essa lã, ó. E vou fazer 2 vezes aqui pra ficar bem grossinha essa sobrancelha do Papai Noel. É bom fazer a sobrancelha depois que coloca o chapéu, pra gente ver aonde que vai dar pra fazer. Porque às vezes a gente faz a sobrancelha antes e o chapéu cobre, tá? Por isso que eu tô fazendo depois, ó. Então, fiz essa sobrancelha e agora eu vou jogar pra dentro da fibra, ó, tá? Esconder dentro da fibra. E ele tá praticamente pronto, só falta o quê? Uma maquiagenzinha aqui, aqui e aqui no narizinho dele. E tá pronto meu Papai Noel, que já tá aqui na minha. Olha que fofo que fica, gente. Fica muito fofo, né? Se você gostou dessa receita, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Dá uma olhada também na nossa playlist de Natal, gente. Tá muito legal. Olha, tem esse aqui também, que tá aqui no meu cantinho já, ó. Então é isso. Gostaram da receita de hoje? Um beijo no coração.